Vamos falar um pouquinho da seleção brasileira? A gente tem notícias uma notícia, notícia nova é ótimo, né? Mas uma novidade, porque ontem a gente estava colocando o Savinho no lugar do Neymar, mas aí nossa equipe apurou e vem aí João Pedro. É melhor colocar o João Pedro? Agora essa é a dúvida, Danilo, porque não é o momento de errar e o Endrick tá aí, hein? É, bom, pelo menos dá pra gente dizer que o Dorival foi coerente ao não colocar o Endrick como titular, né? Ou ele não estava nem convocado na primeira lista, se de repente ele aparecesse como titular, me surpreenderia e mostraria que ele ainda está mais perdido do que eu imaginava. Eu estava lendo agora há pouco também a reportagem do Igor Siqueira sobre o time. Eu sinceramente não me convence que o João Pedro é a melhor opção e fui até dar uma olhadinha em alguns números. Os números do João Pedro são piores do que os números do Matheus Cunha, que também estava na lista, e piores do que o número do Endrick, proporcionalmente falando, porque o Endrick tem menos jogos do que o João Pedro. Então, na média de gols, a média de gols do Endrick é melhor. E o Endrick está num time que é um pouquinho melhor do que o Brighton, né? Basicamente o Real Madrid, que tem só um tal de Mbappé lá, um tal de Bellingham, um tal de Rodrigo, Vini Júnior, imagina. Então, assim, sinceramente, a explicação do Dorival, quando ele diz que gosta do João Pedro, porque o João Pedro vai flutuar e não sei o quê, não me convence, porque o Matheus Cunha poderia fazer a mesma coisa, o Endrick poderia fazer a mesma coisa, o Endrick está longe de ser um 9 como é o Pedro, de referência, que fica parado, o Endrick pode ser inclusive um segundo atacante, já jogou pelas pontas, já jogou como segundo atacante vindo por dentro, então fazendo aquela dupla ali, sei lá, um Paulo Nunes e Oséias, como a gente poderia lembrar aí de algumas duplas por trás, sem nenhum clubismo nessa lembrança. E aí a gente, sinceramente, não me convence. Vamos ver como vai ser. Eu apostaria num time que teria o Rafinha como referência, não referência de 9, mas como referência técnica, porque o Rafinha vive uma temporada maravilhosa, incrível no Barcelona, 50 participações em gols. E não sei se João Pedro é a melhor alternativa. Acho que ele não tem o estofo para ser a referência dentro da área da seleção brasileira. Não tem o peso ainda, mesmo jogando no Brighton mais vezes, 30 vezes lá na Premier League. O Brighton está lutando pela sétima, oitava, nona colocação da Premier League. Não me convence de maneira alguma, Domi. Eu tô com você nessa, ó. E o Boleiro tá falando aqui no nosso chat, o João Pedro está melhor do que o Endrick nesse momento. É difícil, hein? Vamos lembrar, o João Pedro pode estar jogando muito bem, mas está jogando no Brighton. O Endrick é reserva, mas é reserva do Mbappé no Real Madrid. Quem não seria reserva do Mbappé no Real Madrid, né? Vamos combinar? Agora, nesse momento, Yara, que não dá para bobear. A gente está em quinto nessas eliminatórias. A gente vai ter 2 jogos muito difíceis contra a Colômbia e depois contra a Argentina. E o Endrick, quando foi solicitado contra a Espanha e contra a Inglaterra, foi bem. Eu não entendo por que não colocar ele agora. Eu acho que eu vou muito com o que o Danilo falou. Se ele coloca o Endrick de titular, prova uma incoerência tremenda. Então, se o cara tinha a chance de pegar a vaga do Savinho, que a questão não era nem o Neymar, então por que que ele não estava na primeira convocação? E lembrando que o Brasil pode terminar em segundo ou pode terminar em sétimo aí, dependendo dos resultados. Então, assim, existe um posicionamento. É fundamental esse primeiro jogo contra a Colômbia, né? O Brasil precisa, não faz uma boa campanha. A gente espera, a gente não conseguiu entender qual que é o time do Dorival ainda, o que que ele espera. Eu não acho que vai jogar, né? Não tem nem condição de jogar com 9 centralizado, pelo que a gente está vendo ali, vai ser um 4-4-2. Eu tenho visto, pelo menos ali no Atlético, o Arana conseguindo, eu acho que quando o Vinícius Júnior, né, jogar ali de segundo atacante, o Arana ele consegue ser mais ofensivo e ter essa característica dele na lateral. O Rafinha, para mim, é o líder dessa seleção, porque o que faz na temporada é o melhor. Eu acho que o que acontece com o Savinho é o reflexo de também o que acontece no Manchester City, não vive o melhor momento. Mas, assim, é uma seleção brasileira que a gente ainda não sabe, a gente ainda fica esperando e mirabolando. Mas eu acredito muito no Endrick em campo na partida. Acho que não como titular, mas eu acredito que se existe uma possibilidade dele ganhar espaço, agora é o momento dele.
né? Então, assim, eu espero que o Dorival experimente, mas, assim, ao mesmo tempo, ele seja consciente do que ele está fazendo, Domi. Porque a gente não está ali para ficar experimentando demais. A gente precisa da pontuação, a gente precisa do resultado. Você estava sem áudio, Domi. Você Desculpa, falou, eu Juca? mutei aqui. Falei Você- para você. Você levantou a mão, né? Tive essa sensação. Bora lá. Não, quem levantou a mão foi o Danilo. Eu não Não, eu tava levantei, só não. apontando que estava mutado, mas acho que pode Tá dar bom. sua opinião sobre o Endrick aí, sobre o João Pedro, Juca. Então, eu quero abordar este tema por um pouco por um outro ângulo. Eu olho para esses dois jogos. Domi, você fez uma enquete, né? O Brasil vai ganhar, o Brasil vai perder, você nem vai ver o jogo. Ontem a gente fez também uma no cartão vermelho. Eram 4 alternativas. O Brasil vai sair desses dois jogos sem nenhum ponto, com 1 ponto, com 4 pontos ou com 6 pontos. Havia outras opções, né? 2 pontos, 3 pontos, mas que não cabe na enquete. O resultado foi 32%, nenhum ponto. 31%, 1 ponto. 20%, 4 pontos. E apenas 12% vai ganhar os dois jogos. Eu olho para esses dois jogos difíceis, dois jogos de igual para igual, e de igual para igual com a Argentina, porque a Argentina vai com desfalques sérios, entre eles Dom Lionel Messi. Mas eu olho para esses dois jogos com uma possibilidade de o Brasil, da seleção brasileira, de alguma maneira, reatar seus vínculos, cair na graça da torcida. E para que isso aconteça, não bastará ganhar de 1-0 da Colômbia no último minuto de pênalti. E ir para a Monumental de Núñez e arrancar lá um empate 0-0. Não. A seleção tem que, de novo, coisa que não faz há muito tempo, talvez desde as eliminatórias para a Copa de 18, um jogo que encante a torcida. Para encantar a torcida, não tem João Pedro. Para encantar a torcida, amanhã o Brasil tinha que entrar com Estevão, Endrick, Rafinha e Vini. E botar para quebrar. E não ser uma coisa burocrática, e uma coisa presa, uma coisa triste. Eu gostei de ouvir o Dorival dizer na entrevista coletiva de hoje que ele quer que os jogadores que ele escalar façam na seleção aquilo que fazem nos clubes. Mas para que eles possam fazer isso, eles precisam ter um respaldo e uma orientação de alegria de jogo que falta a essa seleção sisuda, com a cara do Edinaldo e com traços burocráticos, como são os traços do próprio treinador. Entendeu? Agora, claro, alguém dirá, mas eles não podem fazer aquilo que eles fazem no clube, porque o Bellingham não está na seleção brasileira. Eu sei. Mas esse material humano que a seleção brasileira tem, não é possível que alguém não saiba, não faça jogar bem. Não é possível. Agora, tem que ter coragem. Sem coragem, você não vai adiante. Você perde a viagem. Você que é uma viajante militante, Domitila, você que com 17 anos saiu de mochila pelo mundo afora, sabe disso. Se não tivesse, você que largou um emprego que todo mundo desejava, né, para fazer uma segunda viagem, você sabe que se não tiver coragem, não faria a viagem. A seleção brasileira está sem coragem. Então o que eu espero dela é burocracia. Pode até ganhar os dois jogos. Mas eu não tenho dúvida, Domitila, que a seleção brasileira vai se classificar. Não dá para não se classificar. Mas realmente eu torço. O título da minha coluna na Folha nesta quinta-feira é Seleção agora vai. Vai? É isso. Brilhante. Falta Juca, identidade, né, Juca?
É isso, é isso. Não tem a menor personalidade. Ele até falou, né, em alegria, ele usou essa palavra em uma das respostas ali da coletiva, mas não convenceu muito. E acho que o ponto mais interessante do que ele falou é exatamente isso que você levantou, Juca, de deixar os jogadores nas funções dos clubes. Olha só. Eu acho que você consegue rodar, Mandinha? Funções, certo? Obrigada. Danilo fez a mágica. Isso não quer dizer que, de repente, em uma jogada ou outra, não aconteçam alterações de comportamento, de movimento. Eu dou toda a liberdade possível. Eu quero tentar respeitar aquilo que eles estão realizando nos seus clubes. Qual é a função que o Rafinha vem executando no Barcelona? Qual a função que o Rodrigo vem executando? Nós tentamos preservar tudo isso para que, em campo, eles se sintam confortáveis. Até porque é muito complicado você mudar uma função, ainda que sejam jogadores que se adaptem rapidamente, ou se adaptam rapidamente em qualquer situação, em qualquer circunstância. Eu acho que isso é um fato importante. Depois disso, eu acho que você dá liberdade para que nós possamos jogar com alegria, a jogar com essa obrigação de um posicionamento a partir do momento que finalizemos a jogada. Aconteceu a finalização. Aonde o Rodrigo está posicionado? Pelo lado esquerdo? Ele vai voltar pelo lado esquerdo. Aonde está o Vini? Pelo lado direito? Savinho? Onde está? João? Onde? Então, cada um busca dentro da sua condição e não altere aquilo que venha realizando em clubes. Esse é o cuidado que nós estamos tendo. Até porque o tempo é mínimo e nós não podemos ficar inventando nada num momento como esse. Até para que busquemos aí esses resultados que serão muito importantes na nossa sequência. É uma resposta com burocracia, né, Danilo? Essa palavra que o Juca usou para definir essa seleção é perfeita, é isso. É uma resposta burocrática para uma seleção que tende a ser burocrática. Busquemos. Enfim, eu acho que o Juca foi bem preciso nessa questão. Um técnico que tem sido burocrático, eu não sei se por medo de perder o emprego, mas talvez ele não esteja entendendo que justamente a burocracia pode tirar o emprego dele, porque não é a classificação da Copa que vai salvá-lo, porque a gente, como bem sabe, é praticamente impossível, praticamente para não dizer impossível, né? Porque o futebol tudo pode acontecer, mas assim, o Brasil ficar fora de Copas, dessa Copa com esse modelo de classificação nas eliminatórias, seria algo assim surreal. É bom que o Dorival saiba que é fundamental o Brasil ganhar da Colômbia e ganhar bem, porque aí você pode ser que o estádio aplauda, que o Edinaldo fique mais calmo, que as redes sociais acalmem um pouquinho, que o Edinaldo fique um pouco mais tranquilo com o que o Twitter vai dizer, com o que o Instagram vai dizer, porque a gente sabe que ele olha bastante esse tipo de coisa, e porque depois vem a Argentina, e mesmo com os desfalques, eu sou pouco otimista em relação ao que o Brasil pode fazer em Buenos Aires, pelo clima, pela confiança que a seleção argentina tem no momento, basicamente pela onda de tranquilidade que eles vivem. Não vou me lembrar, acho que era contra o Paraguai, a Argentina jogando super mal e a torcida fazendo festa, gritando, cantando campeão do mundo. Os caras vivem numa lua de mel. Então é bom que o Brasil saiba que é fundamental vencer a Colômbia e, para mim, vencer bem. Porque vencer sendo burocrático, sexta-feira, 9 da manhã, posse de bola, estaremos prontos para massacrar a seleção do Dorival Júnior.